Capítulo 1. Uma análise bíblica sobre o engano satânico. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. 1 Timóteo 4, 1. Todo tipo de verdade liberta. As mentiras, entretanto, aprisionam em cadeias. A ignorância também aprisiona, porque cede terreno a Satanás. A ignorância do homem é condição primária e essencial para o engano por espíritos malignos. A ignorância do povo de Deus a respeito dos poderes das trevas tem facilitado a obra de Satanás como enganador. O homem não caído, em seu estado puro, não era perfeito em conhecimento. Eva era ignorante em relação ao bem e ao mal, e sua ignorância foi condição propícia para o engano da serpente. O grande propósito do diabo, pelo qual ele luta incessantemente, é manter o mundo na ignorância a seu respeito, sobre sua maneira de agir e sobre seus comparsas, e a igreja acaba ficando do lado dele quando decide ser ignorante sobre ele. Todo homem deve manter-se aberto a toda a verdade e rejeitar o falso conhecimento que tem derrotado dezenas de milhares e mantido as nações sob o engano do maligno. Um ataque violento de espíritos enganadores sobre a igreja. Hoje em dia, espíritos enganadores atacam de forma especial a igreja de Cristo. Esse ataque é cumprimento da profecia que o Espírito Santo revelou expressamente por meio do apóstolo Paulo, que um grande ataque de engano aconteceria nos últimos tempos. Desde que essa profecia foi entregue, mais de 1800 anos já se passaram, mas a manifestação especial de espíritos malignos para engano dos crentes hoje em dia aponta, sem dúvida alguma, para o fato de que estamos nos últimos dias. O perigo da igreja no fim dessa dispensação foi prédito como sendo especialmente no campo sobrenatural, de onde Satanás enviara um exército de espíritos ensinadores, 1 Tm 4, 1, para enganar todos os que estivessem abertos a ensinamentos por revelação espiritual e, assim, afastá-los, mesmo que eles não queiram, da plena aliança com Deus. No entanto, apesar dessa clara previsão sobre o perigo dos últimos tempos, encontramos a igreja em quase total ignorância sobre as obras desse exército de espíritos malignos. A maioria dos crentes é muito rápida em aceitar tudo o que seja sobrenatural como vindo de Deus, e experiências sobrenaturais são indiscriminadamente aceitas, porque acredita-se que todas elas sejam divinas. Por falta de conhecimento, a maioria das pessoas, mesmo as mais espirituais, não guerreiam de modo completo e continuam contra esse exército de espíritos malignos, e muitas até fogem do assunto e do chamado para essa guerra, dizendo que, se Cristo é pregado, não é necessário dar tanto destaque à existência do diabo nem entrar em conflito direto com ele e suas hostes. No entanto, um grande número de filhos de Deus estão se tornando presa fácil para o inimigo por falta desse conhecimento, e por meio do silêncio dos mestres a respeito dessa verdade vital, a Igreja de Cristo está marchando para o perigo dos últimos dias, despreparada para o ataque violento do inimigo. Por causa disso, e em vista das palavras proféticas claras nas Escrituras, a afluência já manifesta das hostes malignas entre os filhos de Deus, os muitos sinais de que estamos realmente nos últimos dias a que se refere o apóstolo, todos os crentes deveriam receber abertamente tal conhecimento sobre os poderes das trevas, pois ele permitirá que passem pela prova terrível desses dias sem serem derrotados completamente pelo inimigo. Sem tal conhecimento, quando pensar que está lutando pela verdade, é possível que um crente lute, defenda e até proteja espíritos malignos e suas obras, crendo que está defendendo Deus e suas obras, pois se pensa que algo é divino, ele o irá proteger ou defender. É possível que, por ignorância, um homem chegue a ficar contra Deus e a atacar a própria verdade de Deus, e também a defender o diabo e se opor a Deus, a menos que tenha conhecimento. Conhecimento adquirido pela letra da Escritura e pela experiência. A Bíblia lança muita luz sobre os poderes satânicos, que não podem deixar de ser discernidos por todos os que buscam as Escrituras com a mente aberta. Mas esses que
buscam não obterão tanto conhecimento do assunto a partir do registro sagrado quanto aqueles que têm compreensão por experiência, interpretada pelo Espírito Santo, e demonstram compromisso de vida com a verdade da Palavra de Deus. O crente pode ter um testemunho direto em seu espírito em relação à verdade da palavra divina, mas pela experiência ele obtém um testemunho pessoal em relação à inspiração da Escritura para seu testemunho sobre a existência de seres sobrenaturais. Suas obras é a maneira pela qual eles enganam e conduzem ao erro os filhos dos homens. A obra de Satanás como enganador no Jardim do Éden. Se tudo que a Bíblia contém sobre os poderes sobrenaturais do mal pudesse ser exaustivamente tratado neste livro, descobriríamos que há mais conhecimento revelado sobre as obras de Satanás e seus principados e potestades do que muitos imaginam. De Gênesis a Apocalipse, podemos ver a obra de Satanás como enganador de toda a terra habitada, até que o clímax seja alcançado e os resultados completos do engano no Jardim do Éden são revelados no Apocalipse. Em Gênesis, temos a história simples do jardim, com um casal sem malícia e desapercebido do perigo dos seres malignos no mundo invisível. Podemos ver registrada lá a primeira obra de Satanás como enganador e a forma sutil de seu método de engano. Nós o vemos trabalhando sobre os desejos mais elevados e puros de uma criatura inocente, ocultando seu próprio propósito de ruína sob o disfarce de que queria ajudar um ser humano a chegar mais perto de Deus. Vemo-lo usando os desejos puros de Eva em relação a Deus para produzir cativeiro e aprisionamento a ele mesmo. Vemos que ele usa o bem para trazer o mal. Ele sugere que o mal faria nascer o suposto bem. Pega com a isca de ser sábia como Deus. Eva foi cegada quanto ao princípio de obediência a Deus e, consequentemente, enganada. 1 Tm 2:14. A bondade não é, portanto, garantia de proteção contra o engano. A maneira mais inteligente pela qual o diabo engana o mundo e a igreja é quando vem como alguém ou algo que, aparentemente, os leva na direção de Deus ou do bem. Ele disse a Eva: vos sereis como Deus. Gn 3:5, mas ele não disse: e sereis como os demônios. Anjos e homens somente conheceram o mal quando caíram em um estado de mal. Satanás não disse isso a Eva quando acrescentou: conhecendo o bem e o mal. Seu verdadeiro objetivo ao enganar Eva era levá-la a desobedecer a Deus, mas sua artimanha foi dizer: sereis como Deus. Se ela tivesse raciocinado, teria visto que a sugestão do enganador era falsa em si mesma, pois colocada de forma clara queria dizer que Eva deveria desobedecer a Deus para ser mais semelhante a Deus. A maldição que Deus lançou sobre o enganador. Na história do Jardim do Éden nada se fala sobre a existência de uma altamente organizada monarquia de seres espirituais malignos. Há somente uma serpente lá, mas Deus fala com a serpente como um ser inteligente, que tem um propósito estabelecido de enganar a mulher. O disfarce de serpente usado por Satanás é desmascarado por Jeová, quando revela a decisão do Deus Trino em relação à catástrofe que havia acontecido. Um descendente da mulher enganada iria finalmente pisar a cabeça do ser sobrenatural que tinha usado a forma de serpente para executar seu plano. Daí em diante, a palavra serpente é sempre ligada a ele, o próprio nome que, através dos tempos, descreve o ponto culminante de sua revolta contra seu Criador, o engano da mulher no Éden e a destruição da raça humana. Satanás triunfou, mas Deus reinou sobre tudo. A vítima se tornou o veículo para a vinda de um vencedor, que destruirá, por fim, as obras do diabo e purificará céus e terra de qualquer vestígio do trabalho das mãos dele. A serpente foi amaldiçoada, mas, com efeito, a vítima enganada foi abençoada, pois por meio dela viria o descendente que triunfaria sobre o diabo e sua semente, e, por meio dela, se levantaria uma nova raça por meio do descendente prometido, Gn 13:15, que seria antagônica à serpente do final dos tempos, graças à inimizade implantada por Deus. Daquele momento em diante, a história das eras consiste no registro de uma guerra entre esses dois descendentes: o descendente da mulher, Cristo e seus redimidos, e o descendente do diabo. Ver Jó 8:44.
1 Jó 13:10, até o ponto final em que Satanás será lançado no lago de fogo. A partir daquele momento, Satanás declara guerra também contra todas as mulheres do mundo, como vingança maligna por causa do veredito do jardim. Guerra por pisar menosprezar mulheres em todas as terras onde o enganador exerce domínio. Ele também guerreia contra as mulheres em terras cristãs, dando continuidade a seu método usado no Éden de torcer a interpretação da palavra de Deus, insinuando na mente dos homens por todas as épocas que se seguiram que Deus lançou uma maldição sobre a mulher, quando, na verdade, ela foi perdoada e abençoada, e instigando os homens da raça caída a executar essa suposta maldição que era, na verdade, uma maldição contra quem enganou, e não contra quem foi enganada. Gênesis 13:14. Porém, inimizade entre ti e a mulher, disse Deus, bem como entre a tua descendência e o seu descendente, e essa inimizade vingativa da hierarquia do mal contra a mulher e os crentes não diminuiu em intensidade desde então. Satanás como enganador no Antigo Testamento. Quando apreendemos com clareza a noção da existência de uma hoste invisível de seres espirituais malignos, todos ativamente engajados em enganar e conduzir mal os homens, a história do Antigo Testamento descortina-se diante de nós numa visão clara das obras das trevas, até agora oculta para nós. Podemos ver sua operação em relação aos servos de Deus por toda a história e discernir a obra de Satanás como enganador penetrando em todos os lugares. Veremos que Davi foi enganado por Satanás para fazer o censo de Israel, pois não conseguiu reconhecer a sugestão que veio à sua mente como sendo de fonte satânica. 1 Cr 21:1. Jó também foi enganado, bem como os mensageiros que vieram até ele, quando creu no relato de que o fogo que tinha caído do céu era de Deus, Jó 1:16, e de que todas as outras calamidades que sobrevieram contra ele, como a perda de seus bens, casa e filhos, vinham diretamente da mão de Deus, enquanto a parte inicial do livro de Jó claramente mostra que Satanás foi a causa principal de todos os problemas de Jó. Como príncipe da potestade do ar, Satanás usou os elementos da natureza e a impiedade do homem para afligir o servo de Deus, na esperança de que, no final das contas, conseguisse forçar Jó a renunciar à sua fé em Deus, o qual parecia estar injustamente punindo a Jó sem razão alguma. As palavras da mulher desse patriarca, que acabaram se tornando uma ferramenta nas mãos do adversário, sugerem que esse era o objetivo de Satanás. Ela aconselhou que aquele homem sofredor amaldiçoasse a Deus e morresse, o que mostra que ela também havia sido enganada pelo inimigo no sentido de crer que Deus era a causa principal de todos os problemas e do imerecido sofrimento que tinha vindo sobre ele. 2. Na história de Israel, durante o tempo de Moisés, o véu acerca dos poderes satânicos foi mais claramente tirado, pois o mundo é apresentado como afundado em idolatria, o que, no Novo Testamento, é declarado como sendo obra direta de Satanás, 1:10 e 20, e tendo experiências diretas com espíritos malignos, com toda a terra habitada estando, assim, em um estado de engano e controle pelo poder do enganador. Encontramos também alguns do próprio povo de Deus que, pelo contato com outros sob domínio satânico, são enganados no sentido de se comunicarem com espíritos familiares e usarem a adivinhação e outras coisas afins, inculcadas pelos poderes das trevas, muito embora conhecessem as leis de Deus e já tivessem visto seus juízos manifestos entre eles. LV 17, 7, 19 e 31, 26, 27. DT 18 e 10, 11. 2. Leia as considerações de Charles Spurgeon sobre esse assunto em O Homem que Deus Usa, publicado por esta editora. No livro de Daniel, encontramos um estágio de revelação ainda mais avançado em relação à hierarquia dos poderes das trevas, quando, no capítulo 10, somos informados da existência dos príncipes de Satanás em oposição ativa ao mensageiro de Deus enviado a Daniel para fazê-lo entender os conselhos de Deus para seu povo. Há também outras
referências à operação de Satanás, a seus príncipes e as hostes de espíritos malignos que executam sua vontade, em todo o Antigo Testamento, mas, de forma geral, o véu ainda é mantido sobre suas obras, até que a grande hora chegue, quando o descendente da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, seria manifestado na terra sob forma humana. GL 4:4. Satanás como enganador revelado no Novo Testamento. Com a vinda de Cristo, o véu que havia ocultado as obras ativas dos poderes sobrenaturais do mal por séculos desde a catástrofe do jardim é um pouco mais removido, e seu engano e poder sobre o homem são mais claramente revelados. O próprio arqui-enganador aparece no deserto em conflito com o Senhor para desafiar o descendente da mulher, de uma forma como não se tem relato desde o tempo da queda. O deserto da Judéia e o jardim do Éden são períodos paralelos para a provação do primeiro e do último Adão. Em ambos períodos, Satanás agiu como enganador, não obtendo, da segunda vez, êxito algum em enganar aquele que tinha vindo para ser vencedor sobre ele. Traços da obra característica de Satanás como enganador podem ser discernidos entre os discípulos de Cristo. Ele enganou Pedro e o levou a falar palavras de tentação para o Senhor, sugerindo que ele deveria desistir do caminho da cruz, MT 16 e 22, 23, e, mais tarde, levou o mesmo discípulo no pátio do sumo sacerdote a mentir: "Eu não conheço esse homem." MT 26, 74, com o mesmo propósito de enganar, MT 26, 74. Outros traços da obra do enganador podem ser vistos nas epístolas de Paulo, em suas referências aos falsos profetas, aos obreiros fraudulentos, a atuação de Satanás como anjo de luz e a de seus ministros que se transformam em ministros de justiça entre o povo de Deus. 2 Cons e 13, 15. Também nas mensagens às igrejas, dadas pelo Senhor elevado aos céus a seu servo João, fala-se de falsos apóstolos e falsos ensinamentos de vários tipos. Faz-se menção a uma sinagoga de Satanás Ap 2, 9, composta de enganados, e as coisas profundas de Satanás são descritas como existentes na igreja, v 24. A plena revelação do enganador no Apocalipse. Finalmente, o véu é removido, a revelação completa da confederação satânica contra Deus e seu Cristo é dada ao apóstolo João. Após as mensagens para as igrejas, a obra mundial do príncipe enganador é completamente revelada ao apóstolo, e ele é encarregado de escrever tudo o que lhe é mostrado, para que a Igreja de Cristo pudesse conhecer o pleno significado da guerra contra Satanás na qual os redimidos estariam engajados, quando da revelação do Senhor Jesus nos céus, no julgamento contra esses grandes e terríveis poderes, cheios de malignidade astuta e de ódio contra o povo de Deus, verdadeiramente operantes por trás do mundo dos homens, desde os dias da história do jardim até o fim. À medida que lemos o Apocalipse, é importante lembrar que as forças organizadas de Satanás lá descritas já existiam na época da queda no Éden e só foram parcialmente reveladas ao povo de Deus de até o advento do prometido descendente da mulher que iria pisar a cabeça da serpente. Quando a plenitude do tempo veio, Deus manifesto em carne encontrou o arcanjo caído e líder da hoste de anjos malignos em combate mortal no Calvário, expondo-os à ignomínia, expulsou de diante de si as grandes massas de hostes das trevas que se ajuntaram em volta da cruz, vindas dos domínios mais longínquos do reino de Satanás, centílitros 2 e 15. As Escrituras nos ensinam que a revelação das verdades a respeito do próprio Deus e de todas as coisas no mundo espiritual que precisamos saber são todas dadas por Ele a seu tempo de acordo com o que seu povo pode suportar. A revelação completa dos poderes satânicos apresentada no Apocalipse não foi dada à Igreja dos primeiros tempos, pois aproximadamente 40 anos se passaram depois da ascensão do Senhor até que o livro de Apocalipse fosse escrito. Provavelmente, era necessário que a Igreja de Cristo primeiro aprendesse plenamente as verdades fundamentais reveladas a Paulo e aos outros apóstolos, antes que pudesse receber com segurança toda a revelação da real natureza de guerra contra os poderes sobrenaturais do mal na qual ela tinha se engajado. O último dos apóstolos foi escolhido para transmitir a revelação.
Qualquer que seja a razão dessa demora, é muito interessante notar que foi o último dos apóstolos escolhido para transmitir à igreja, nos últimos dias da sua vida, a mensagem completa sobre a guerra, que serviria como antecipação da batalha até seu encerramento. Na revelação dada a João, o nome e o caráter do enganador são apresentados de forma mais clara, juntamente com o poder de seus exércitos e a extensão da guerra e seus assuntos finais. Vemos que, no mundo invisível, há uma guerra entre as forças do mal e as forças da luz. João diz que o dragão lutou juntamente com seus anjos. Ap 12, 7, fl, sendo o dragão explicitamente descrito como a antiga serpente, por causa de seu disfarce no Éden, que se chama Diabo e Satanás, que engana toda a terra habitada. RC. Seu trabalho como enganador no mundo inteiro, a guerra em toda a terra causada por sua obra de engano das nações e os poderes do mundo que agem sob sua instigação e controle são inteiramente revelados. A mais altamente organizada confederação de principados e potestades, que reconhece a liderança de Satanás bem como seu poder sobre toda a tribo, e língua, e nação, todos enganados pelas forças sobrenaturais e invisíveis do mal, que fazem guerra aos santos. Ap 13, 7, são também reveladas. O engano mundial revelado no Apocalipse. Guerra é a palavra-chave de Apocalipse. Guerra em uma escala nunca sonhada pelo homem mortal. Guerra entre os tremendos poderes angelicais da luz e das trevas. Guerra do dragão e dos poderes mundiais enganados contra os santos. Guerra dos mesmos poderes mundiais contra o Cordeiro. Guerra do dragão contra a igreja. Guerra em muitas fases e formas, até o fim, quando o Cordeiro e todos os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, vencerão. 17:14. O mundo está agora se aproximando do tempo do fim, caracterizado pelo engano descrito em Apocalipse como sendo mundial, quando haverá nações e indivíduos enganados, em uma escala tão abrangente que o enganador terá praticamente a terra inteira sob seu controle. Antes desse clímax, haverá estágios preliminares da obra do enganador, marcados pelo engano amplamente disseminado de indivíduos, tanto dentro como fora da igreja, além da condição comum de engano em que o mundo não regenerado vive. A fim de compreender o porquê do enganador ser capaz de produzir engano mundial descrito em Apocalipse, que permitirá que os poderes sobrenaturais executem sua vontade e conduzam nações e homens a uma rebelião ativa contra Deus, precisamos apreender com clareza o que as Escrituras dizem sobre os homens não regenerados em sua condição normal e sobre o mundo em seu estado caído. Se Satanás é descrito em Apocalipse como o enganador de toda a terra, é porque ele tem sido assim desde o início. O mundo inteiro jaz no maligno. Jó 5:19, disse o apóstolo, a quem foi dado o Apocalipse, descrevendo o mundo como já profundamente mergulhado em trevas por meio do engano do maligno e cegamente conduzido por ele por intermédio das hostes espirituais do mal sob seu controle. Enganado. Descrição de todo homem não regenerado. A palavra enganado é, de acordo com as Escrituras, a descrição apropriada de todos os seres humanos não regenerados, sem distinção de raça, cultura ou sexo. Também éramos enganados. TT 3:3, NVI, disse Paulo, o apóstolo, embora em sua condição de enganado ele tivesse sido um homem religioso, andando segundo a justiça da lei, irrepreensível, FP 3:6. Todo homem regenerado é, antes de tudo, enganado por seu próprio coração enganoso, JR 17:9, Is 44:20, e pelo pecado, HB 13:13. O Deus deste século acrescentou a isso o cigar do entendimento para que a luz do Evangelho de Cristo não ilumine as trevas. 2:4:4. E o engano do maligno não termina quando a vida regeneradora de Deus alcança o homem, pois o cigar do entendimento só é removido quando as mentiras enganadoras de Satanás são desalojadas pela luz da verdade. Muito embora o coração esteja renovado e a vontade tenha se voltado para Deus, a disposição profundamente enraizada para o auto-engano e a presença, até certo ponto, do poder do enganador da cegar o entendimento acabam se revelando de muitas formas, como as seguintes declarações das Escrituras nos mostram.
o homem é enganado se for apenas ouvinte e não praticante da palavra de Deus. TG 1:22. Ele é enganado se diz que não tem pecado. 1 João 8. Uma análise bíblica sobre o engano satânico. Ele é enganado quando pensa que é alguma coisa, quando, na verdade, é nada. GL 6:3. Ele é enganado quando pensa ser sábio de acordo com a sabedoria deste mundo. 1 Coríntios 13:18. Ele é enganado quando, aparentando ser religioso, sua língua descontrolada revela sua verdadeira condição. TG 1:26. Ele é enganado se pensa que vai semear sem colher o que semeia. GL 6:7. Ele é enganado se pensa que os injustos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Ele é enganado se pensa que o contato com o pecado não traz consequências sobre ele. 1 Coríntios 15:33. Enganado. Quanto essa palavra produz repulsa e como cada ser humano involuntariamente se ressente de vê-la aplicada a si mesmo, não sabendo que a própria repulsa já é obra do enganador, com o propósito de manter os enganados longe do conhecimento da verdade e da consequente liberdade do engano. Se os homens podem ser tão facilmente enganados pelo engano que surge de sua própria natureza caída, quão avidamente as forças de Satanás tentarão ajudar a natureza, acrescentando mais engano e não diminuindo sua influência nenhum J. Com que prazer elas trabalharão para manter os homens presos à velha criação, da qual diversas formas de auto-engano brotarão, capacitando-as a dar continuidade à sua obra enganadora. Seus métodos de engano podem ser velhos ou novos, adaptados para se adequarem à natureza, ao estado e circunstâncias da vítima. Instigados pelo ódio, maldade e má vontade cheia de amargura em relação à humanidade e a toda forma de bondade, os emissários de Satanás não falham na execução de seus planos, com uma perseverança digna de ser imitada por quem esteja desejoso de alcançar suas metas. Satanás, o enganador também dos filhos de Deus. O arqui-enganador não é somente o enganador de todo mundo não regenerado, mas também dos filhos de Deus, com esta diferença. No engano que pratica nos santos, ele muda suas táticas e trabalha por meio das mais precisas estratégias, em artimanhas de erro e engano a respeito das coisas de Deus. MT 24:24, 2 com 11, 3, 13, 15. A principal arma em que o príncipe enganador das trevas se apoia para manter o mundo sob seu poder é o engano. O inimigo planeja enganar o homem em cada estágio de sua vida, quais sejam: 1. Engano dos irregenerados que já são enganados pelo pecado. 2. Engano adaptado para o crente carnal e 3. Engano ajustado para o crente espiritual, que já passou pelos estágios anteriores e chegou a um plano onde estará aberto para artimanhas mais sutis. Que o engano seja removido ainda nos dias de sua condição não regenerada ou no estágio da vida cristã carnal, pois quando o homem emerge para os lugares celestiais, descritos por Paulo na Epístola aos Efésios, ele se encontrará envolvido pelas obras mais intensas das artimanhas do enganador, onde os espíritos enganadores trabalham ativamente para atacar aqueles que estão unidos ao Senhor ressurreto. O engano, o perigo do final dos tempos. Em Apocalipse, temos a plena revelação da confederação satânica no controle abrangente de toda a terra e da guerra contra os santos como um todo. Mas a obra do enganador entre os principais santos judeus se é descrita de forma especial na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, onde, em 6:10-18, o véu é removido e os poderes satânicos são vistos em sua guerra contra a Igreja de Deus. E a armadura e as armas para que o crente individual vença o inimigo são descritas. Nessa passagem, podemos aprender que no plano da experiência mais elevada do crente em sua união com o Senhor e nos lugares elevados da maturidade espiritual da Igreja, as batalhas mais acirradas e intensas contra o enganador e suas hostes serão travadas. Portanto, conforme a Igreja de Cristo se aproxima do tempo do fim e vai sendo amadurecida para sua transformação pelo poder interior do Espírito Santo, mais o enganador e suas hostes de espíritos enganadores dirigem sua força total contra os membros vivos do corpo de Cristo.
Um vislumbre desse ataque de espíritos enganadores sobre o povo de Deus no final dos tempos é descrito no Evangelho de Mateus, onde o Senhor usa a palavra enganar para descrever alguns dos sinais especiais dos últimos dias. Ele disse: Vede, que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 24, 4, 5, 11, 24. O engano relacionado com o mundo sobrenatural. A forma especial de engano também é apresentada como relacionada com coisas espirituais, e não terrenas, o que mostra que o povo de Deus, no fim dos tempos, estará esperando a volta do Senhor e, por isso, ficará bastante aberto a todos os movimentos vindos do mundo sobrenatural, a tal ponto que os espíritos enganadores serão capazes de tirar proveito desse fato e antecipar a vinda do Senhor com falsos cristos e falsos sinais e maravilhas, ou de misturar suas imitações com as verdadeiras manifestações do Espírito de Deus. O Senhor diz que homens serão enganados. 1. A respeito de Cristo e sua parousia, ou vinda. 2. A respeito de profecias, ou seja, ensinamentos vindos do mundo espiritual por mensageiros inspirados. E 3. A respeito ao fornecimento de provas em relação aos ensinamentos serem verdadeiramente de Deus, por meio de sinais e maravilhas tão semelhantes aos de Deus e, portanto, imitações tão exatas da obra de Deus que seriam indistinguíveis das verdadeiras por aqueles descritos como seus eleitos, os quais precisarão utilizar algum outro teste, adicional ao julgamento das aparências, para saber se um sinal é de Deus, se quiserem discernir o falso do verdadeiro. As palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, contendo a profecia especial dada a ele pelo Espírito para a Igreja de Cristo nos últimos dias da dispensação, coincidem exatamente com as palavras do Senhor registradas por Mateus. As duas cartas de Paulo a Timóteo são as últimas epístolas que ele escreveu antes de sua partida para estar com Cristo. Ambas foram escritas na prisão, que foi para Paulo como Pátimos foi para João, quando ele, em espírito Aplio 3, viu as coisas que estavam por vir. Paulo estava dando suas últimas orientações para Timóteo para a ordem da Igreja de Deus de até seus últimos dias na terra. Ele estava dando as diretrizes para orientar, não só a Timóteo, mas a todos os servos de Deus, a como lidar com a casa de Deus. Em meio a todas essas instruções detalhadas, sua visão precisa se volta para os últimos tempos e, por ordem expressa do Espírito de Deus, ele descreve em breves sentenças o perigo da Igreja nesses tempos finais, da mesma forma que o Espírito de Deus havia dado aos profetas do Antigo Testamento algumas profecias em gestação, que só seriam completamente compreendidas depois que os eventos viessem a acontecer. Uma análise bíblica sobre o engano satânico. O apóstolo disse: o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência. 1 Tm 4, 1, 2. 3. Ele estava em espírito, numa condição completamente liberada da terra, transportado por meio do Espírito, no dia do Senhor. 6. O relato de Paulo em 1 Timóteo 4, 1, 2. A única declaração específica sobre a causa do perigo. A declaração profética de Paulo parece ser tudo o que é dito em palavras específicas sobre a Igreja e sua história no fim da dispensação. O Senhor falou em termos gerais sobre os perigos que seu povo teria de enfrentar no fim dos tempos, e Paulo escreveu aos Tessalonicenses mais especificamente sobre a apostásia e os enganos malignos do corrupto nos últimos dias. Mas a passagem em Timóteo é a única que mostra de forma explícita a causa especial do perigo que a Igreja enfrentaria em seus últimos dias na terra e como os espíritos malignos de Satanás se lançariam sobre os membros dela e, por meio de engano, afastariam a alguns da pureza da fé em Cristo. O Espírito Santo, na breve mensagem dada a Paulo, descreve o caráter e a obra dos espíritos malignos, reconhecendo
Sua existência. 2. Seus esforços dirigidos aos crentes com o objetivo de enganá-los e, por meio de engano, afastá-los do caminho da fé simples em Cristo e de tudo que está incluído na fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. JD 3. Pode-se entender, a partir do original grego, que é o caráter dos Espíritos que está descrito em 1 Timóteo 4, 3, e não o dos homens que eles, por vezes, usam em sua obra de engano. 4. Guerra contra os santos. O perigo da Igreja no final dos tempos é, portanto, proveniente de séries sobrenaturais hipócritas, que fingem ser o que não são, que dão ensinamentos que aparentam produzir maior santidade, por meio da severidade ascética para com a carne, mas são, em si mesmos, malignos e impuros, e trazem para aqueles a quem enganam toda a maldade de sua própria presença. Onde eles enganam, ganham a posse. E enquanto o crente enganado pensa estar mais santo e mais santificado, esses espíritos hipócritas defraudam o enganado com sua presença e, sob uma capa de santidade, tomam posse de seu terreno legal e ocultam suas obras. 4. Pender diz que o V2 se refere ao caráter dos espíritos enganadores e deve ser lido deste modo. Ensinamento direto de espíritos impuros, que, apesar de carregarem uma marca em sua própria consciência, como um criminoso desfigurado, pretendem santificar, santidade, para ganhar crédito por suas mentiras. O perigo de espíritos enganadores afeta todos os filhos de Deus. O perigo diz respeito a todos os filhos de Deus, e nenhum crente espiritual ousa dizer que está livre do perigo. A profecia do Espírito Santo declara que 1. Alguns apostatarão da fé. 2. A razão da apostásia será obedecer a espíritos enganadores, isto é, a natureza da obra deles não será declaradamente má, mas, sim, engano, que é uma obra disfarçada. A essência do engano é que a obra é vista como sincera e pura. 3. A natureza do engano será doutrinas de demônios, isto é, o engano se dará numa esfera doutrinária. 4. O engano se dará pelo fato de que as doutrinas serão entregues com hipocrisia, ou seja, serão faladas como se fossem verdade. 5. 2 exemplos do efeito dessas doutrinas de espíritos malignos são mostrados: a proibição do casamento e a abstinência de alimentos, ambos, disse Paulo, criados por Deus. Portanto, o ensinamento deles é marcado pela oposição a Deus, até mesmo em sua obra como Criador. Os poderes satânicos descritos em Efésios 6, doutrinas demoníacas têm sido geralmente considerados como pertencendo também à Igreja de Roma, devido aos dois resultados de ensinos demoníacos mencionados por Paulo, que caracterizam essa igreja, ou as seitas posteriores do século XX, com sua omissão da ideia de pecado e da necessidade do sacrifício remedor de Cristo e de um Salvador divino. Mas há um vasto domínio de engano doutrinário por meio de espíritos enganadores penetrando e interpenetrando a cristandade evangélica, por meio do qual os espíritos malignos, em maior ou menor grau, influenciam a vida até de homens cristãos, exercendo domínio sobre eles. Até cristãos espirituais são assim afetados no plano descrito pelo apóstolo, em que os crentes unidos ao Cristo ressurreto encontram forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os poderes satânicos descritos em Efésios 5:12 são acrescentados divididos em 1. Principados, poderes e dominadores que lidam com nações e governos. 2. Potestades, com autoridade e poder de ação em todas as esferas abertas a elas. 3. Dominadores do mundo, governando as trevas e cegando o mundo de forma geral. 4. Forças espirituais do mal nos lugares celestiais, que dirigem suas forças contra a Igreja de Jesus Cristo, em artimanhas, dardos inflamados, ataques violentos e todo engano imaginável sobre doutrinas que sejam capazes de planejar. O perigo para a casa de Deus não é, portanto, para poucos, mas para todos, pois, obviamente, para começar, ninguém pode apostatar da fé a não ser aqueles que estejam verdadeiramente na fé. O perigo tem sua origem em um exército de espíritos ensinadores derramados por Satanás sobre todos os que estejam abertos aos ensinamentos provindos do mundo espiritual e, por meio da ignorância a respeito de tal perigo, sejam incapazes de discernir as artimanhas do inimigo.
O perigo assalta a igreja vindo do mundo sobrenatural e vem de seres espirituais sobrenaturais que são pessoas, MC 1 e 25, com capacidade inteligente de planejar, MT 12 e 44, 45, com estratégia, F6 e 11, o engano daqueles que lhes obedecerem. O perigo é sobrenatural. E os que estão em perigo são os filhos espirituais de Deus, que não serão enganados pelo mundo ou pela carne, mas estão abertos a tudo o que possam aprender das coisas espirituais, com desejo sincero de ser mais espirituais e mais avançados no conhecimento de Deus. Pois o engano por meio de doutrinas não preocuparia tanto o mundo quanto preocupa a igreja. Os espíritos malignos não tentariam atrair cristãos espirituais para pecados declarados, como assassinato, bebedeira, jogatina, ética, mas planejariam o engano na forma de ensino e doutrinas, aproveitando-se do fato de o crente não saber que o engano por meio de ensino e doutrinas permite a espíritos malignos possuírem o enganado tanto quanto por meio de pecado. Como os espíritos malignos enganam? Por meio de doutrinas. A maneira pela qual os espíritos malignos, na qualidade de mestres, levam os homens a receber seus ensinamentos pode ser resumida em 3 pontos específicos. 1. Dando suas doutrinas ou ensinamentos como revelações espirituais àqueles que aceitam tudo que é sobrenatural como divino simplesmente porque é sobrenatural, é certa classe desacostumada com o mundo espiritual, que aceita tudo o que é sobrenatural como proveniente de Deus. Essa forma de ensino é direta à pessoa, por meio de flashes de luz sobre um texto, revelações por meio de visões de Cristo ou sequências de textos aparentemente dados pelo Espírito Santo. 2. Misturando seus ensinamentos com o próprio raciocínio do homem, para que ele pense que chegou às suas próprias conclusões. Os ensinos dos espíritos enganadores nesta forma aparentam ser tão naturais que parecem vir do próprio homem, como fruto de sua própria mente e consideração. Os espíritos de engano imitam a obra do cérebro humano e introduzem pensamentos e sugestões na mente humana, pois podem se comunicar diretamente com a mente, sem a necessidade de possuir, em qualquer grau, a mente ou o corpo. Os que são assim enganados acreditam que chegaram às suas próprias conclusões por meio de seus próprios raciocínios, ignorando o fato de que os espíritos de engano incitaram-nos a raciocinar sem dados suficientes ou baseados em uma premissa errada e, assim, chegar a falsas conclusões. O espírito de ensino atingiu seu próprio objetivo, colocando uma mentira na mente do homem pela instrumentalidade de um raciocínio falso. 3. Indiretamente usando mestres humanos enganados, que supõem estar ensinando a verdade divina mais pura e em quem as pessoas implicitamente acreditam por causa de sua vida e caráter piedosos. Os crentes dizem: ele é um homem bom e um homem santo, e eu creio nele. A eles, tomam a vida do homem como garantia suficiente para seu ensino, em vez de julgarem o ensinamento por meio das Escrituras, independente do caráter pessoal de quem ensina. O fundamento disso é a ideia comumente aceita de que tudo que Satanás e seus espíritos malignos fazem é manifestamente mal. A verdade que não se percebe é que eles operam sob o disfarce da luz, 2:14, ou seja, se conseguirem que um homem bom aceite algumas de suas ideias e as passe adiante como verdade, ele se torna um instrumento muito melhor para os propósitos de engano do que um homem mau que não teria credibilidade alguma. Falsos mestres e mestres enganados. Há uma diferença entre falsos mestres e mestres enganados. Há muitos mestres enganados entre os mais dedicados mestres hoje em dia, porque não reconhecem que um exército de espíritos ensinadores tem se apresentado para enganar o povo de Deus e que o especial perigo para a parte mais espiritual da igreja está no campo sobrenatural, de onde os espíritos enganadores, com ensinamentos, estão sussurrando suas mentiras a todos os que são espirituais, isto é, abertos a coisas espirituais. Os espíritos ensinadores, com suas doutrinas farão todos os esforços para enganar aqueles que têm de transmitir doutrina, e buscam mesclar seus ensinamentos com a verdade, para fazer com que sejam aceitos.
Hoje em dia, todo crente deve provar seus mestres por si mesmos, pela palavra de Deus e de acordo com a atitude deles em relação à redentora cruz de Cristo e a outras verdades fundamentais do Evangelho, e não ser levado a provar o ensino pelo caráter do mestre. Bons homens podem ser enganados, e Satanás precisa de bons homens para fazer com que suas mentiras passem por verdade. O efeito dos ensinos de espíritos malignos sobre a consciência. A maneira pela qual os espíritos malignos ensinam é descrita por Paulo como sendo falar mentiras em hipocrisia, isto é, falar mentiras como se fossem verdades. Paulo também diz que o efeito de suas obras é a cauterização da consciência, ou seja, se um crente aceita os ensinos dos espíritos malignos como sendo divinos, porque eles se veem sobrenaturalmente, e obedece a tais ensinamentos e os segue, a consciência fica sem utilização, de forma que se torna praticamente entorpecida e passiva, ou endurecida, levando o homem a fazer coisas sob a influência de revelação sobrenatural que uma consciência ativamente desperta prontamente rejeitaria e condenaria. Tais crentes dão ouvidos a esses espíritos, ouvindo-os e, depois, obedecendo a eles, pois são enganados por aceitar pensamentos errôneos sobre a presença de Deus e sobre seu divino amor, e, sem saber, entregam-se ao poder de espíritos mentirosos. Trabalhando na linha de ensinamento, os espíritos enganadores introduzirão suas mentiras faladas em hipocrisia nos ensinamentos sobre santidade e enganarão aos crentes quanto a si mesmos, ao pecado e a todas as outras verdades relacionadas à vida espiritual. As Escrituras são geralmente usadas como base desses ensinamentos e são habilmente tecidos como a teia de aranha para que os crentes sejam pegos na armadilha. Textos isolados são retirados de seu contexto e de seu lugar sob a perspectiva da verdade. Frases são retiradas de seus parágrafos correspondentes ou textos são escolhidos com inteligência e colocados juntos de forma tão convincente que aparentam ser uma revelação completa da mente de Deus. Mas as passagens que permeiam esses textos e dão o cenário histórico, as ações e as circunstâncias ligadas com o que aquelas palavras dizem, e outros elementos que trazem luz a cada texto em separado, são habilidosamente ignorados. Uma ampla teia é, assim, tecida para os incautos ou os que têm pouca prática nos princípios de exegese das Escrituras, e muitas vidas são, assim, desviadas e perturbadas por esse uso falso da palavra de Deus. Porque a experiência de cristãos comuns com relação ao diabo está limitada a conhecê-lo como tentador ou acusador, eles não têm ideia das profundezas da malignidade dele e da perversidade dos espíritos malignos, e têm a impressão de que eles não citarão as Escrituras. O que eles não sabem é que esses espíritos citarão todo o livro se puderem enganar uma só alma. Algumas maneiras pelas quais os espíritos enganadores ensinam. Os ensinos de espíritos enganadores que estão sendo promulgados por eles atualmente são em número grande demais para podermos citá-los aqui. Eles são geralmente reconhecidos somente em falsas religiões, mas os espíritos ensinadores com suas doutrinas ou ideias religiosas sugeridas à mente dos homens estão operando incessantemente em qualquer lugar, procurando brincar com o instinto religioso do homem, oferecendo-lhe um substituto para a verdade. Portanto, somente a verdade de Deus e não meras visões da verdade, pode desfazer as doutrinas enganadoras dos espíritos ensinadores de Satanás. A verdade com respeito a todos os princípios e leis do Deus da verdade. As doutrinas de demônios consistem simplesmente no que um homem pensa ou crê como o resultado de sugestões feitas à sua mente por espíritos enganadores. Todo pensamento crença pertence a um dos dois reinos, ou ao da verdade ou ao da falsidade, tendo eles a fonte em Deus ou em Satanás, respectivamente. Toda a verdade vem de Deus e tudo que é contrário à verdade, de Satanás. Até os pensamentos que, aparentemente, se originam na mente do próprio homem, vêm de uma dessas fontes, pois a mente em si mesma ou é entenebrecida por Satanás, 2:4 e, portanto, solo fértil para seus ensinos, ou é renovada por Deus, F4:23, e esclarecida quanto ao véu de Satanás e aberta a receber e transmitir a verdade.
O princípio básico para testar os ensinamentos de espíritos ensinadores, já que o pensamento ou a crença se origina ou do Deus da verdade ou do pai da mentira, Jó 8:44, só pode haver um princípio básico para se testar a fonte de todas as doutrinas ou pensamentos e crenças, de crentes ou descrentes, qual seja o teste da palavra de Deus revelada. Toda a verdade está em harmonia com o único canal de verdade revelada no mundo, a palavra escrita de Deus. Todos os ensinamentos que se originam de espíritos enganadores, 1. Enfraquecem a autoridade das Escrituras. 2. Distorcem o ensino das Escrituras. 3. Acrescentam pensamentos de homens às Escrituras ou 4. Colocam as Escrituras totalmente de lado. O objetivo principal é ocultar, distorcer, utilizar mal ou colocar de lado a revelação de Deus a respeito da cruz do Calvário, onde Satanás foi vencido pelo Deus homem e onde a liberdade foi conquistada para todos os seus cativos. O teste de todo pensamento e crença, portanto, é 1. Sua harmonia com a palavra escrita em todo o corpo da verdade dela, e 2. Sua atitude em relação à cruz e ao pecado. Algumas doutrinas de demônios, provadas por esses dois princípios primários, podem ser mencionadas, tais como: no mundo cristianizado, ciência cristã não há pecado, nem salvador nem cruz; teosofia não há pecado, nem salvador nem cruz; espiritismo não há pecado, nem salvador nem cruz; teologia moderna não há pecado, nem salvador nem cruz; no mundo pagão, islamismo, confucionismo, budismo, etc., não há salvador, nem cruz. São religiões morais, com o homem como seu próprio salvador. Idolatria, como a adoração de demônios. Não há conhecimento de um salvador ou de seu sacrifício no Calvário, mas há conhecimento verdadeiro dos poderes malignos, os quais eles tentam aplacar, pois provaram sua existência. Na Igreja cristã, incontáveis pensamentos e crenças, opostos à verdade de Deus, são introduzidas na mente de cristãos por espíritos ensinadores, tornando esses cristãos ineficientes na guerra contra o pecado e Satanás, e sujeitos ao poder dos espíritos malignos, embora sejam salvos para a eternidade por meio de sua fé em Cristo, de aceitarem a autoridade das Escrituras e de conhecerem o poder da cruz. Todos os pensamentos crenças devem, portanto, ser provados pela verdade de Deus revelada nas Escrituras, não meramente por textos isolados ou porções da palavra, mas pelos princípios de verdade revelados na palavra. Já que Satanás endossara seus ensinos com sinais e maravilhas MT 24, 2 TS 2, 9. AP 13:13, fogo do céu, poder e sinais não são provas de que o ensino vem de Deus. Nenhuma bela vida é teste infalível, pois os ministros de Satanás podem ser ministros de justiça. 2 11 13, 15. No auge da onda de espíritos enganadores descrito em 2 Tessalonicenses 2. No auge da onda desses espíritos enganadores que vai varrer a igreja é descrito pelo apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Tessalonicenses, onde ele fala da manifestação daquele que enganará a tal ponto os cristãos que conseguirá entrar no santuário de Deus, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 2 TS 2, 4, sendo sua presença parecida com a de Deus. No entanto, isso é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano. VS 9, 10. A confirmação das palavras do Senhor registradas por Mateus se dá na revelação dada por ele a João em Pátimos, que no fim dos tempos, a principal arma usada pelo enganador para obter poder sobre o povo da terra será sinais sobrenaturais dos céus, quando um falso cordeiro fará grandes sinais, e até fará fogo cair dos céus para enganar os habitantes da terra e, assim, exercer tamanho controle sobre todo mundo que ninguém poderá comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta. AP 13 11, 17. Por meio desse engano sobrenatural, o propósito completo da hierarquia enganadora de Satanás alcança sua consumação, com a autoridade mundial já profetizada.
o engano do mundo com trevas mais profundas e o engano da Igreja por meio de ensinamentos e manifestações alcançaram o auge no final dos tempos. O alerta especial à Igreja dado pelo autor de Apocalipse. E espantoso notar que o apóstolo que foi escolhido para transmitir o Apocalipse à Igreja, como preparo para os últimos dias da Igreja militante, fosse o mesmo que escrevera aos cristãos de sua época. Não descrédito a qualquer espírito em João 4, 1, 6, e sinceramente alertou os seus filhinhos que o espírito do anticristo e o espírito do erro-engano já estavam trabalhando ativamente entre eles. A atitude deles deveria ser de não dar crédito, ou seja, duvidar de todo o ensinamento e mestres sobrenaturais, até que se provasse serem de Deus. Eles deveriam provar os ensinos para que, caso viessem de um espírito de erro, não se tornassem parte da campanha do enganador como anticristo, ou seja, contra Cristo. Se essa atitude de neutralidade e dúvida em relação a ensinos sobrenaturais era necessária nos dias do apóstolo João, mais ou menos 57 anos após o Pentecoste, quanto mais deve ser nos últimos dias préditos pelo Senhor e pelo apóstolo Paulo, dias que seriam caracterizados por um clamor de vozes de profetas, isto é, na linguagem do século XX, pregadores e mestres que usam o nome sagrado do Senhor. Dias em que ensinamentos recebidos sobrenaturalmente do mundo espiritual seriam abundantes, ensinos acompanhados por provas tão maravilhosas de sua origem divina que deixariam perplexos de até os mais fiéis dentre o povo do Senhor e, até mesmo, por um tempo, os enganariam. A profecia de Daniel de que mestres cairiam no tempo do fim. Daniel, escrevendo sobre este mesmo tempo do fim, disse: alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até o tempo do fim 11:35. Sim, a verdade tem de ser encarada. Os eleitos podem ser enganados e, pelas palavras de Daniel, aparentemente será permitido por um tempo determinado, para que, na prova de fogo, possam ser refinados. A palavra se refere à expulsão de escória pelo fogo da fundição, purificados, a remoção da escória já expulsa, e embranquecidos, o polimento e embranquecimento do metal após ser liberado de suas impurezas. 5. Provavelmente há uma ligação entre essa palavra solene e uma estranha declaração sobre a guerra no final dos tempos, quando se diz sobre o ataque da besta semelhante a leopardo que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. Ap 13, 7, RC. Daniel também fala sobre a mesma vitória do inimigo por um tempo. O chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. DN 7, 21. Daniel acrescenta: até que veio o ancião de dias, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. V. 22. Parece, portanto, que no tempo do fim, Deus permitirá que Satanás prevaleça por um tempo contra seus santos, da mesma forma que ele prevaleceu contra Pedro quando este lhe foi entregue para ser peneirado, LC 22:31, como aparentemente prevaleceu contra o Filho de Deus no Calvário, quando a hora e o poder das trevas se abateram sobre ele na cruz, MT 27, 38, 46, e como é mostrado que fará as duas testemunhas descritas em Apocalipse 11, 7, e na última grande manifestação do triunfo do dragão enganador sobre os santos e seu poder sobre toda a terra habitada, em Apocalipse 13, 7, 15. Todos esses exemplos aconteceram em diferentes períodos na história de Cristo e sua Igreja, e no quadro pintado no Apocalipse, o prevalecimento da besta semelhante a leopardo pode ser uma referência aos santos na terra após o arrebatamento da Igreja, mas eles mostram o princípio de que os triunfos de Deus são, às vezes, ocultos na aparente derrota. Os eleitos de Deus devem, portanto, estar atentos, em todos os estágios da guerra contra Satanás como enganador, para não serem agitados de um lado para o outro ou movidos por aparências, pois o aparente triunfo dos poderes sobrenaturais que aparentam ser divinos podem ser, na verdade, satânicos, e as aparências de derrota exterior, que parecem ser a vitória do diabo, podem ocultar o triunfo de Deus. O sucesso ou a derrota exteriores não são critério confiável para julgamento. O inimigo é um enganador e, como enganador, trabalhará e prevalecerá nos últimos dias. Sucesso ou
Derrota não se constitui em critério para se julgar uma obra como sendo de Deus ou de Satanás. O Calvário permanece para sempre como a revelação da maneira de Deus de atingir seus objetivos de redenção. Satanás trabalha em relação ao tempo, pois ele sabe que seu tempo é curto, mas Deus trabalha em relação à eternidade. Da morte para a vida, da derrota para o triunfo, do sofrimento para a alegria. Essa é a maneira de Deus. O conhecimento da verdade é o principal salva-vidas contra o engano. Os eleitos têm de conhecer e aprender a provar os espíritos até que saibam o que procede de Deus e o que procede de Satanás. 5G Pember. As palavras do Mestre, vigiai, tenho-vos dito claramente, sugerem que o conhecimento pessoal do perigo é parte da maneira do Senhor de guardar os seus, e os crentes que cegamente dependem do poder guardador de Deus, sem procurar entender como escapar do engano, quando alertados pelo Senhor a vigiar, certamente se verão presos na armadilha do inimigo sutil.